Estamos ao vivo. Esperar o Instagram chamar aqui as pessoas. Mas eu não sei que horas que você está assistindo essa live, se é de manhã, de tarde ou aqui ao vivo à noite, às 22, com esse papo de mulher. Mas eu queria começar essa live contando uma história. Sejam bem-vindos, quem já está por aí. Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha sócia, a Alexandra dos Santos. Mas antes de começar a gente ir direto pro papo sobre ansiedade, queria falar com vocês a respeito de uma história. Certa vez eu estava assistindo uma entrevista do Tony Robbins e o Tony, ele contava de um momento difícil da vida dele, na qual ele estava muito endividado, muito pobre, e ele estava morando no carro dele. Ele é americano, nos Estados Unidos, no final do ano, neva, as ruas congelam, enfim. E ele estava nessa época morando dentro do carro, o frio ficou insuportável. E aí ele parou de frente com uma biblioteca e a biblioteca abriu as portas para que as pessoas, moradores de rua, pudessem ter acesso ao interior da biblioteca para poder se aquecer um pouco mais. E nisso, o Tony, ele começou a ler alguns livros. Criou esse costume, porque ele passou uma temporada morando dentro do carro. Não foi só uma noite, não foi só um dia. Então ele pegou esse costume de todas as noites ir para a biblioteca e aproveitar aquele momento para ler. E lendo aqueles livros, ele gostou de algumas biografias. Ele falava assim, eu gostava de histórias reais. Então eu comecei a ler biografias. Moral dessa história que eu tô contando para vocês. Ele falou no final da entrevista assim que nós temos que alimentar a nossa mente do que é saudável. Da mesma forma que a gente tem que alimentar o nosso corpo, que a gente precisa beber água, que a gente precisa fazer um exercício físico, a gente também precisa alimentar a nossa mente do que é saudável. E aí eu criei esse costume de todos os dias buscar alguma coisa mais saudável, mais inteligente. Eu amo gente inteligente, adoro ouvir gente inteligente falando. E por causa disso, eu comecei hoje a ouvir um podcast, que inclusive eu muito recomendo para vocês. É um podcast já antigo do JJ Podcast, que é do Joel J. E ele tá conversando, tá batendo ali um papo com a Mayra Card. E muito bom o papo deles, assim, praticamente um depoimento, um testemunho muito lindo que ela conta. Eu começo a olhar a Mayra Card com outros olhos depois desse podcast. Mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque ela falou uma frase que me chocou e ao mesmo tempo me despertou. Ela falou que gente doente faz gente doente. E o nosso papo de mulher de hoje é sobre ansiedade. Eu vou chamar aqui a minha sócia, que é a Alexandra, e ela é especialista em tratamentos para ansiedade com pessoas ansiosas. E eu queria deixar essa frase aqui para a gente começar. Gente doente faz gente doente. Já a gente explica mais. Vou chamar aqui a Alê. Mas essa frase dela, sabe, me chamou a atenção de quantas vezes eu estava tão bem, eu estava tão bem e me deparei com uma pessoa doente emocionalmente e essa pessoa acabou conseguindo me afetar. Oi, Ale, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Estou na cozinha. Eu estou na cozinha porque aqui eu tô bem no interior mesmo, né? Mas é claro, a nossa live não pode nunca deixar de acontecer. Não. De onde for, né, Ale? De dentro ou de fora desse país, a gente vai fazer. A gente vai fazer. E esse assunto hoje é um assunto muito bacana, muito interessante, porque gostei bastante dessa, já conhecia a história do Tony Robbins, né? Realmente algo muito muito inspirador, na verdade, a história dele, né, Fabi?
Porque Com certeza. Quem a tiver gente... oportunidade, né? Exatamente. Porque é uma pessoa que nós vemos a grandiosidade do trabalho dele, tudo que ele já desenvolveu. Já participei assim, de eventos, de assistir eventos, claro, né? E de livros que eu leio dele, porque realmente é uma inspiração. É uma pessoa que tem muito, 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 muito mesmo, muita bagagem, e que vale muito a pena a gente trabalhar, né? Com os olhos, com os olhos do conhecimento dele. E sobre essa frase que você disse, né? É uma frase assim, se a gente for analisar, repete a frase, Fabi, para que todos escutem. Gente doente faz gente doente. Exato, exatamente. E o nosso assunto hoje é sobre ansiedade, que nada mais é do que uma mente que precisa de cura, né? E o quanto que a ansiedade machuca. Porque a pessoa, ela não vive o agora. Ela vive ou o que passou ou o que vai acontecer. Ela nunca está no momento presente. E eu tenho realmente muitas pessoas que já me procuraram, que eu sei que existe milhares de pessoas hoje com ansiedade, nós já sabemos, né? O índice que é altíssimo e o que leva à ansiedade. Então, tem pessoas que não conseguem sequer pensar. Existem vários nomes, né? Vários sintomas à ansiedade. Ela apresenta vários sintomas. E, por incrível que pareça, eu vou também para a parte infantil também, né? Começando pela infância. Porque crianças que têm dislexia, TDAH, elas também apresentam ansiedade. E muita ansiedade. E o diagnóstico acaba sendo até mais difícil. Por quê? Porque você não consegue, de primeiro momento, olhar para aquela criança e detectar o que ela tem. Então, precisa ser feito um trabalho minucioso para que consiga acalmar, para que consiga fazer com que a criança entre no modo dela de hoje, para que você consiga desenvolver um bom trabalho com crianças. Então, nós vamos olhando pelo ponto de vista educacional, depois nós vamos mais para a saúde mental também, e com adultos, né? E aí, como é que você quer fazer, Fabi? Já quer começar a falar sobre o assunto? Você sabe que eu adoro falar sobre esse assunto. Para mim é algo muito especial. Eu acho que a ansiedade hoje ela é meio que generalizada, né, Ale? A gente vê que crianças têm, adolescentes têm. E será que esse uso das telas, né? Será que o excessivo uso das redes sociais tem agravado, assim, na sua percepção? Isso tem agravado a ansiedade das pessoas? Sim, extremamente. Até porque, veja bem, o ponto vamos falar primeiro das crianças, né? As crianças, elas vivem nas telinhas, elas vivem no videogame, elas não têm um olhar voltado para elas, e quando elas têm alguma coisa para fazer, você observa que elas estão extremamente ansiosas e ociosas. Como é que elas estão ocupando o espaço da vida delas, o tempo delas, né? Esse é um assunto muito, muito sério, né? É um assunto que precisa ser visto realmente. Nós podemos mudar isso? Isso cabe de cada família, como é que vai lidar com isso, né? Porque muitas vezes, Fabi, quem acaba entregando o celular, quem acaba fazendo isso é a própria mãe e o próprio pai para poder ter um tempinho. E as crianças se tornam ansiosas. Por quê? Porque elas querem muito mais, né? Elas querem um carinho, elas querem uma atenção. E muitas vezes nós não temos aquele tempo disponível para poder
entregar para as crianças, né? Então, sim, a partir do ponto de vista que as crianças, ou nós mesmos que ficamos o tempo inteiro no computador, precisando trabalhar com algo, a gente acaba realmente entrando na ansiedade. Por quê? Porque nós temos prazos, nós temos compromissos, nós temos um cronograma a seguir, né? E você falou algo que é muito sério, é a generalização que se tornou isso, né? A ansiedade de uma maneira geral, ela generalizou. Mas por quê? Por que ela está assim tão abrangente? Porque as pessoas não conseguem ter domínio próprio, elas não conseguem dominar as emoções. E quando não se consegue dominar as emoções porque é algo externo, isso acaba realmente fazendo com que a pessoa entre naquela crise de que não sabe o que fazer. Ansiedade é exatamente isso. É a pessoa não saber o que fazer, não saber como controlar aquela situação, como lidar com aquela situação. O que você acha disso, Fabi? Fala para mim. Eu hoje, nesse podcast que eu ouvi, foi interessante, né? Que as coisas vão reverberando para tudo, né? Assim, eu comecei a ouvir de uma forma aleatória na minha playlist e fez muito sentido com a live que a gente ia fazer hoje, porque em uma das falas da Maíra Card, ela estava falando do abuso, os abusos que ela sofreu, e aí ela fala assim, ó, que ela não se conhece, não se conhecia. Então, ela se via através do olhar das outras pessoas. Mas o olhar daquelas pessoas era muito alto. Era impossível para ela alcançar. Então, isso gerava sofrimento nela. E nessa fala dela, eu me vi muito nisso, né? Quantas vezes a gente tem que ser... Até a gente já brincou aqui na live, né? Você tá me ouvindo bem, Ale? Parece uma falha aqui que tá ouvindo bem, né? Aí, quantas vezes a gente até brincou aqui? A gente tem que ser magra, inteligente... bem-sucedida e etc, etc, etc. É uma brincadeira, entre aspas, porque a sociedade pede que nós sejamos, mas se a gente não se conhece, a gente fica correndo atrás desse ideal e isso, pelo menos para mim, gera muita ansiedade. Esse ideal de ser alguém que eu não sou e talvez eu nem quero ser, eu só quero ser aceita. Mas para ser aceita eu preciso de um padrão. Não sei se eu consegui explicar bem. Fala um pouquinho sobre isso, Ale. Conseguiu explicar, Fabi. Então, aí é isso que nós precisamos entender, né? A gente precisa ser aceita por quê, né? E é isso que gera ansiedade. Quem é que precisa me aceitar? E por que eu preciso entrar num padrão para que eu seja aceita? É claro que nós precisamos estar inseridas, né? Nós vivemos numa sociedade onde realmente nós precisamos estar inseridos, mas com pessoas que a gente se identifica e com pessoas que realmente reconhecem o nosso valor. Nós precisamos primeiro reconhecer em nós o nosso valor. É assim que nós quebramos a ansiedade. Isso não significa que você nunca mais vai sentir ansiedade, né? E eu levo a ansiedade para um ponto muito mais assim, muito mais específico. Porque tudo começa através da nossa mente, do nosso pensamento. Então, quando eu quero, nesse seu caso, vamos supor, você quer agradar alguém. Quando você quer agradar, você quer ser aceita. Aceita dentro de que olhar, dentro de que padrão? E para quê? Para agradar quem? É essa a questão, né? Nós vamos agradar quem? Por que é necessário isso? Tá? Existe aí uma frase, que eu adoro essa frase, que é: nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, assim, com quem é que você tem andado, né? Com quem que você realmente convive? Eu preciso ser aceita, eu preciso ser respeitada. Eu preciso ser respeitada da maneira que eu sou, porque à medida em que eu for respeitada, eu vou observando aquilo que eu preciso melhorar. É essa a questão. E é esse o ponto que eu acho que é importante a gente pegar. Na nossa imersão, Fabi, quando nós realmente vamos conversar sobre esse
assunto, que nós vamos falar sobre isso lá na imersão, que é uma das curas emocionais que nós vamos trabalhar, né? A coisa mais importante que existe é você mostrar para o outro que ela é perfeita, maravilhosa do jeito que ela é. Eu aceito você do jeito que você é. Você tem a sua beleza e você tem também suas imperfeições, né? E o que é que precisa ser melhorado? Você quem sabe. Aquilo que em você te faz mal, ou você não aceita, é que você precisa mudar. Agora, não cabe a mim falar para você, ah, Fabiana, eu não gosto desse seu jeito, eu não gosto daquilo que você faz ou daquilo que você fala. Não. Né? Então, isso gera ansiedade, Fabi, porque nós precisamos sempre estar dentro de um padrão que é imposto e que necessariamente eu não preciso ficar dentro dele. Você está me ouvindo, Fabi? Está me ouvindo bem? Tá, tô lá. A imagem está falhando um pouquinho, mas eu estou te ouvindo. Então, esse é o olhar assim que eu mais gosto de trabalhar dentro das terapias, né? Dentro do meu consultório. Por quê? Porque senão aquela pessoa ela sempre vai achar que ela nunca está pronta, ela sempre vai precisar. Ninguém é perfeito. Então eu sempre vou precisar estar moldando alguma coisa em mim para poder agradar o outro. O que é que você realmente precisa em você para que você se sinta bem e você saiba que dentro daquele ambiente você está inserida, mas pelo que você é. Então, essa é uma questão muito, muito interessante da gente ver, porque é outro nível de pensamento. E agora, quando você falou assim, sabendo exatamente o que você é, isso me soa também aquela questão de ter. O ter que ter alguma coisa gera muita ansiedade. Por exemplo, o meu carro tem que estar novo, a minha casa tem que ser boa, o meu trabalho tem que ser... E aí, onde é que está escrito isso? Né? E a falta também de gratidão, né, Ale? Porque a gente para de ser grato pelo que tem e fica ansioso pelo que não tem ainda. E aí, exato, isso gera aquela ansiedade. Porque tem ansiedade que é gostosa de sentir, por exemplo, a de uma viagem, né? Aquela vontade, né, de ir quando você vai... Para mim, eu adoro estudar, né? Então, assim, toda vez que eu vou numa imersão, coração dispara, eu fico ansiosa, mas é uma ansiedade gostosa, é aquela coisa boa. Mas quando você fica com aquela dor no coração e às vezes você não é consciente o motivo, né, Ale? Você está em sofrimento, mas você nem sabe por quê. Você entra e sai, não tem sono, não tem fome, ou tem fome demais. Quantas pessoas que você conhece e que já trataram com você, Ale, que comem a ansiedade, né? A ansiedade ajuda a comer. E uma delas sou eu, porque um dia desse. A Ale falou, você pode parar de comer isso aí, porque não é pra... E assim, e se a gente não se conhece, não se vigia, você começa a comer a ansiedade, a viver esse futuro que nunca chega, né? Exatamente. O que é que nós precisamos entender, né? Qual é o pensamento que desencadeia a ansiedade? O porquê que eu estou ansiosa? O que é que eu preciso olhar? O que é que eu preciso cuidar? A ansiedade, como o medo, como qualquer dor, qualquer sentimento, ele quer avisar alguma coisa. Então, o que é que eu preciso olhar? O que é que eu preciso realmente parar? Isso, Fabi, é um treino que nós precisamos fazer. Que é muito interessante, porque no primeiro momento a pessoa fala, não, mas eu não pensei em nada. Eu só senti vontade de comer, ou só senti vontade de chorar, ou só senti vontade de desaparecer. Exatamente. Mas se você parar para pensar, que na ansiedade as pessoas não pensam. Já observou isso? Nem porque respiram, a pessoa né? não respiram. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E eu acho isso muito interessante, porque a primeira coisa que eu ensino é a respiração. Então, é o respirar, porque quando a pessoa está ansiosa, a respiração dela é curtinha. Ela não consegue respirar.
Então você tem que respirar profundamente, deixar o ar chegar no abdômen e prestar atenção só na respiração. Aí é porque a pessoa entra naquele desespero de que parece que o mundo vai acabar naquele momento. É algo assim que, olha, ela rói unha, ela tem várias pessoas que choram, que entram num desespero, parece que o mundo vai acabar. Calma, respira, respira. É só um momento e muitas vezes aquele momento é criado na tua mente. Aquele momento foi criado pela tua mente. A gente se maltrata tanto que uma palavra ou qualquer coisa que a gente escute, a gente já entra naquele desespero. É um sentimento e que realmente o que você vai precisar fazer é só respirar. Respirar e falar, espera, isso vai passar, eu vou pensar como é que eu vou resolver essa questão. Gente, isso é mágico. E isso, Fabi, precisa de treino mesmo, porque principalmente pessoas que são muito ansiosas, pessoas que acham que o mundo vai desmoronar porque perdeu um relacionamento, ou porque saiu do emprego, ou porque aquele empréstimo que a pessoa não pagar. Ela entra numa ansiedade, num desespero, que ela não consegue nem pensar como é que ela vai resolver essa questão. E a ansiedade, Fabi, ela abrange, ela trabalha de várias maneiras, né? Ela toca em nós de várias maneiras. Mas a partir do momento em que você descobre que aquele sentimento, independente de qual foi a situação que desenvolveu a ansiedade, se você souber olhar, identificar que aquilo é um sentimento, e o nome daquele sentimento é ansiedade, o primeiro ponto é identificar o pensamento. Qual foi o pensamento que desenvolveu isso? Por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou achando que eu não consigo pagar o empréstimo, que eu não consigo, sei lá, de repente um novo relacionamento, qualquer coisa que faça com que aquela pessoa entre na ansiedade. Até mesmo, vamos falar do Enem, né? Agora é a época do Enem, né? Aqueles adolescentes ou até mesmo os adultos que ficam ansiosos pela prova que vão fazer e dá branco. Chega na hora, deu aquele branco. O que é que eu tenho que fazer? Respirar. É só uma prova. É só uma prova. E na prova, realmente, nós ficamos nervosos diante daquele monte de perguntas e daquele tempo que eu tenho que fazer a prova. Mas está tudo bem. Se eu colocar isso ao meu favor, respirar, pensar, ainda sobra tempo para entregar a prova, para fazer muito bem aquela redação, tranquilamente. Mas o que é que precisamos fazer? Pensar e respirar. Essa é a grande sacada, sabe? A respiração é como se você estivesse entrando numa meditação. E é importante isso. É importante respirar, pensar, analisar como é que eu vou responder essas perguntas, o que é que eu sei mais, o que é que eu sei menos. Aquilo que eu sei eu já faço logo, aquilo que eu não sei eu vou deixar para depois, porque eu não perco tanto tempo. Então, em todas as áreas, Fabi, em todas as áreas, a ansiedade, quando ela vem através de um pensamento. Sim. Ela é desencadeada através de um pensamento. Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo lembrar o que eu pensei. Então lembra da imagem. Lembra de uma imagem, porque surgiu uma imagem diante de você. É o seu corpo, o seu inconsciente gritando por alguma coisa, né? É engraçado, Ale, falar disso, que eu tive uma crise de ansiedade. E eu só consegui saber que era uma crise de ansiedade anos depois. Certa vez eu estava trabalhando numa empresa e eu estava num sofrimento mental muito grande. Por isso que eu falo, a gente fala muito disso aqui, gente, da saúde emocional, da saúde mental, porque é essencial. A frase que eu ouvi hoje, que gente doente faz gente doente, é muito real.
E eu estava num ambiente doente e estava muito doente também. Então era uma cadeia de gente doente. Tipo assim, chegava um irritado, descontrolado e descarregava no outro e o outro ficava, e assim é uma cadeia de gente descontrolada e doente. E aí um dia eu estava no meu ambiente de trabalho ali, uma sala bonita, grande, espaçosa. E aí, de repente, Ale, para mim, a sensação que eu tive foi que as paredes daquela sala estavam diminuindo. Sabe, assim, um desespero por dentro, sabe, assim. E aí eu tive que respirar, e nem você falou, mas foi muito intenso, sabe, assim, aquela coisa do coração acelerar, de você puxar o ar e não aquela vontade de chorar. E aí eu comecei a respirar, comecei a acalmar. Eu estava começando a estudar, né, a parte do desenvolvimento humano. E aí eu pensei, não, calma, isso não é real, né? A parede não está fechando em cima de você, não é real. Se acalma, se acalma. Eu tive que sair de dentro da sala, dar uma respirada. Mas o que estava acontecendo? Eu já não cabia mais dentro daquele lugar. E de alguma forma aquilo se tornou real para mim, sabe? Sim. Era como se estivesse fechando em cima de mim. Por quê? Porque aquele ambiente estava muito pesado para mim. Então, é muito importante, tanto é que eu acredito que se eu tivesse insistido, talvez desencadearia um burnout, uma depressão, alguma coisa a mais, porque naquele momento eu identifiquei que era uma crise. Eu não sabia exatamente o que era ansiedade, mas eu sabia que eu estava tendo uma crise de alguma coisa. E eu fui buscar ajuda, enfim. Mas, assim, quantas pessoas estão sofrendo, né, com crises e crises, e aí começa a normalizar a ansiedade. E é isso que não pode, né, Ale? Exato. Mas e essa frase que você disse, que gente doente gera gente doente, é uma frase muito poderosa, se nós formos analisar que o ambiente em que nós estamos inseridos, ele influencia muito. Então, a energia daquelas pessoas, por isso que as cinco pessoas que estão próximas de você, a energia daquela pessoa, ela tanto pode te levar para cima, como ela pode te afundar, né? E o ambiente onde você está inserido, se você já não gosta mais, se você já acha que você não tem mais que estar ali, então tudo realmente vai gerar cada vez mais aquele sentimento de depressão, de tristeza, de angústia. E nós precisamos respeitar. É essa a grande questão, Fabi, em todas as áreas, inclusive em relacionamento. E eu gosto muito de falar sobre relacionamento, porque normalmente mulheres, elas permanecem em relacionamentos que estão depreciando, né, a mulher, em relacionamentos que a mulher está perdendo o seu amor próprio mesmo, a sua autoestima, né? A mulher, ela não se olha mais, ela não se ama ou nunca se amou, e ela entra naquela tristeza, naquela depressão e naquela ansiedade, porque ela não sabe nem o que fazer. Esses dias eu estava assistindo uma série e aquela série me chamou muita atenção devido a uma pessoa que aparece lá, né? E ela foi, desde os 3 anos de idade, ela foi preparada para casar com um lorde. Uhum. Só que, assim, gente, ela tinha 20 anos e o lorde tinha 80. Nossa. Ela casou, ela teve 4 filhos com ele. E a vida inteira dela foi, desde os 3 anos de idade, o pai dela prometeu ela para um lorde, né? Bom, ela com 20 anos, o lorde faleceu. Ela casou com ele, teve 4 filhos. Com 20 anos, simplesmente o homem bateu as botas e morreu. Aí, depois de um tempo, ela foi pedida em casamento por uma outra pessoa. Ela disse assim para essa pessoa: eu não vou me casar com mais ninguém, porque a minha vida inteira, desde pequena, foi eu me preparar para casar com este lorde. E aí eu fiquei pensando, né? Ela só tinha 20 anos. Ela poderia começar algo novo na vida dela. É se dar a oportunidade. Então, ela
entrou naquele processo de luto mesmo, pela vida. E eu acho que isso é importante nós olharmos. O que é que realmente a situação em si nos favorece? Como é que eu saio daquela crise de depressão, de tristeza, de ansiedade e eu vivo a minha vida, respeitando os meus sentimentos? E, Fabi, você falou uma outra coisa que para mim também me chamou muita atenção. Você disse que a sala ficou pequena, você se sentia... a sala parecia que estava te oprimindo, né? O que é que faz com que a gente permaneça num ambiente desses? Me responde. O que te fazia permanecer? Eu acredito que foi o autoconhecimento que gerou esse momento. Porque até então eu estava sofrendo sem ter sintomas claros. Eram sintomas sutis. Era um choro que vinha por qualquer coisa, né? Era um cansaço muito grande, uma vontade muito grande de não falar com ninguém, de ficar reclusa. Enfim, são vários sintomas que aparecem, mas de uma forma assim, muito pequena. Quando eu comecei a conhecer e saber que eu não gostava mais daquelas coisas, daquela situação, foi quando aconteceu essa crise, sabe? Que a sala ficou pequena, realmente não me cabe aqui, ou sabe assim, né? Então, assim, eu acredito, Ale, que as pessoas, principalmente as mulheres, porque a gente tem uma tendência de fazer igualzinha essa personagem que você falou. A gente se coloca numa caixinha do que as pessoas criam, né? Como se fosse mesmo uma capa, uma máscara que você precisa. Só que chega um tempo que o que está aqui dentro, né? O nosso feminino, a nossa vontade, ela começa a querer sair para fora. E eu acredito que esse momento que eu tive naquela sala foi muito importante para mim. Foi eu comigo mesma. Foi como se eu me saísse, virasse uma outra pessoa e falasse para mim, tá na hora da gente sair daqui. Sabe? Então, para mim foi muito claro. E naquele momento eu comecei a sair daquele lugar. Mesmo que eu não pedi demissão naquele dia, que eu não me afastei naquele dia, mas naquele momento eu dei o meu primeiro passo para fora. E aí foi muito mais fácil, sabe? Foi muito mais fácil ir saindo. Porque, às vezes, nós mulheres, a gente tem até uma síndrome, né, das mulheres que se apaixonam pelo sequestrador. Não tem? Agora eu me lembro do nome, mas assim, a gente acaba se acostumando com o que é ruim também, né, Ale? A gente se acostuma com ser tratada mal, a gente se acostuma com ambiente ruim. E aí o que está aqui dentro, o seu feminino gritando para sair, ele começa a te deixar ansiosa para você reagir. Faz sentido, Ale? Eu tô... O especialista é você, dá uma aula aí pra gente. É síndrome da impostura, né? E ela é exatamente assim. E o que acontece, Fabi, é que a pessoa se acostuma com aquilo que faz mal porque ela acha que é comum. Ela, a vida inteira ela viveu aquilo. Ela acha que o certo é viver daquela maneira. Tá tudo bem, porque a vida inteira ela viveu aquilo. Então, para ela, aquele sentimento, aquela maneira de ser tratada, essa dor de que, não, tá ruim, mas tá bom, que é assim que as pessoas falam, né? Tá ruim, mas tá bom. Isso não é verdade. Se tá ruim, você tem que procurar alguma coisa que vai te fazer bem, que vai te deixar feliz. Porque é isso que nós precisamos. O nosso objetivo, o nosso propósito é nós vivermos para a gente ter uma vida boa, para a gente ter uma vida feliz. E não simplesmente acreditar que está passando por momentos difíceis, mas é assim mesmo. Não, a minha família inteira, as mulheres da minha família sempre apanharam do marido. Ou então, sempre foram traídas. Ou então, gente, isso daí não é normal. Para mim, na minha concepção, eu não sei, né? Cada um tem a vida e é assim, a tradição, né? Isso dependendo do país em que está. Mas nós aqui, nós sabemos que ser amada, ser respeitada, né? Seja onde for, Fabi, é em casa, é no trabalho, nós desejamos, nós devemos desejar
o respeito. Nós devemos desejar ser vistas, né? E reconhecidas da maneira que nós somos. Então, falando sobre a ansiedade neste ponto, como é que eu saio da ansiedade? Como é que eu realmente transponho aquela dor, aquele sentimento que tá me machucando? Olhando para ela. Primeiro ponto, Fabi, é reconhecer o que é que eu estou sentindo. Eu mentir para mim mesma só vai fazer com que eu me afunde cada vez mais naquela dor. Quando você olhou para a tua dor dentro daquela sala, sabendo que ela estava te oprimindo, te esmagando, que você queria sair dali de qualquer forma, porque você já não conseguia mais nem respirar, porque aquilo tudo estava te fazendo mal, pelo fato de você saber também que você tinha potenciais e você tinha já outros sonhos, né? Era outros níveis que você queria alcançar. Então, quando isso tudo começou a falar fortemente em você, você acolheu aquela dor. Você olhou para ela. E foi o momento em que ela te convidou a abrir a porta. É exatamente assim que, né? Então ela fala, puxa, que bom que você me viu. Então agora, juntas, nós vamos abrir a porta e traçar um novo começo, um novo caminho. E isso é muito bacana. Por quê? Porque o que nós precisamos reconhecer sempre é o que é que está doendo em mim. Qual é a dor que agora e o que ela quer dizer. Por isso que eu te falo que é importante parar para prestar atenção no pensamento, naquele sentimento. O que é que aquele sentimento está querendo me dizer? Sim. Se a pessoa, quando ela está naquela crise de choro, naquela ansiedade, naquele desespero, por isso que eu falo que é importante respirar. Porque quando respira, você entra em contato com o sentimento e você consegue pensar. E na nossa imersão, eu vou ensinar algumas técnicas e estratégias muito bacanas para a gente acionar a mente sábia, que é muito importante. Nós sabermos acionar a mente sábia, porque muitas vezes o sabotador nos traz ansiedade, nos traz medo, e nós precisamos saber lidar com isso. Mas eu sei que tem muitos homens, eu estou observando que tem homens aqui também, e existem homens que também entram na ansiedade, porque eu atendo homens que sofrem, porque são seres humanos, né, Fabi? Sim. E nós, seres humanos, nós sentimos sentimentos bons, sentimos sentimentos ruins, né? E eu vou depois, aqui no finalzinho, eu deixo uma técnica aqui, uma estratégia para poder sair da ansiedade. Antes da técnica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o e-book que você já escreveu, que eu sei que está com uma versão nova, novíssima aí, que você me mandou mais cedo. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse e-book, porque ele não é só necessariamente para mulheres, mas a gente vai ter também aí uma surpresinha para as mulheres. Mas conta pra gente o que é esse e-book, como é que ele ajuda as pessoas. Esse e-book, o nome dele é Domando a Tempestade, né? Como superar a ansiedade, como controlar a ansiedade e encontrar alívio. Esse é o nome do e-book. Ali eu descrevo os tipos de ansiedade, que são transtornos, né? Alguns transtornos de ansiedade. Como é que a ansiedade se desenvolve, que tudo começa, gente, através do pensamento. O que é que eu penso? O que é que está me fazendo sentir aquele sentimento? É incrível. Quando nós conseguimos dominar a nossa mente, a gente consegue, então, controlar os pensamentos. E aí, então, eu escolho qual é o sentimento que eu vou sentir. A ansiedade até aparece, mas você sabe como lidar com ela. E ali no e-book eu ensino isso, Fabi. Eu ensino como lidar com a ansiedade, quais são as estratégias que nós podemos fazer. Primeiro eu explico o que é cada uma, né? Porque são
São vários tipos de ansiedade, tem fobia, tem trauma, tem vários sentimentos que desencadeiam a ansiedade também. E aí, então, eu ensino de que maneira é que as pessoas podem aliviar a ansiedade. Porque é aquilo que eu disse, ela vai aparecer sempre, de uma maneira ou de outra. Existe. Ansiedade é algo saudável. É saudável. Porque é saudável você sentir um sentimento de alegria, né? Nossa, que legal, tá chegando o casamento. Vamos supor, né? A pessoa vai casar. Puxa, tá chegando aquele casamento, é um friozinho gostoso na barriga. Isso é bem legal. Não é aquela ansiedade que deixa você desesperado sem saber o que fazer. Essa ansiedade precisa ser vista, precisa ser acolhida e precisa ser tratada. E no e-book eu ensino exatamente isso, né? E existem vários pontos que nós conseguimos dominar a ansiedade, que nós conseguimos olhar para ela, acolher, né? E fazer com que ela diminua. Esse é o assunto do e-book, é para que a pessoa realmente aprenda a viver de uma vida mais saudável, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, respeitando os seus sentimentos, respeitando quem ela realmente é. Não querer ser aquilo que ela não é. O que traz ansiedade é exatamente isso, Fabi. É a pessoa não conseguir reconhecer as qualidades dela, ela sempre quer ser alguém para poder agradar ao outro ou agradar a sociedade, aquilo que ela está imposta, e ela não se enxerga, ela não se valoriza. Então ela sempre vai andar de mau humor, ela vai andar reclamando de tudo, ela vai andar ansiosa esperando com que quando ela arrumar aquele emprego, ela vai ser feliz. Quando ela emagrecer os 30 quilos que ela quer, ela vai ser feliz. Quando ela conseguir aquele carro, ela vai ser feliz. Gente, o viver é o agora. O viver é o aqui e o agora. O que é que você pode agora olhar para você seja uma única coisa todos os dias, reconhecer e agradecer que você tem isso, né? Então, quando nós conseguirmos realmente chegar neste nível, a gente consegue realmente fazer com que a ansiedade diminua, com que a gente vai conseguir realmente dominar este sentimento. E tudo isso eu falo no e-book, Fabi. Que é bem bacana. Tá muito legal. E qual é a surpresinha que a gente tem para nossa galera da imersão? Não, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da nossa imersão. O que acontece, meninas de plantão? Dia 8 de julho, nós vamos estar... A Alê, eu tô aqui em Brasília, mas a Alê tá em São Paulo agora. Mas a Alê vai vir para Brasília. Vai ter uma imersão de um dia inteiro. Desvende o segredo do seu poder feminino. Ou seja, o código é o seu secreto. Poder. O código secreto do seu poder feminino. O que acontece? O poder feminino da Alê é um. O meu é outro. E você que está aí assistindo essa live, você tem um poder que está aí dentro. Algumas de vocês já acessaram esse poder. Outras nem sabem que tem. Eu não sabia que tinha o meu poder, mas ele estava tão querendo sair daqui que ele fez com que a ansiedade brotasse tão alto que aquela sala começou a diminuir, né? E se eu não me conhecesse o suficiente, se eu não tivesse estudado, analisado, buscado ajuda, talvez hoje eu estava no mesmo lugar, tomando um monte de remédio, sofrendo, tentando agradar todo mundo, porque eu não ia agradar nunca, porque eu mesma não conseguia me agradar. Então, assim, como eu me libertei, eu quero que vocês se libertem, tirem esse poder que tem dentro de você para você fazer o que você gosta, para você ganhar dinheiro com aquilo que você ama, para você estar aqui, ó, 10h30 da noite, trabalhando, porque pra gente não é nem trabalho, né, Ale? É uma realização, na verdade, né? Então, dia 8 de julho, a Ale vai estar comigo aqui em Brasília. A imersão é muito, muito restrita. Então, é muito limitado a quantidade de vagas. Então, corre lá no link daqui da minha bio. Tem também o link na bio da Ale, do Conteúdo Você. E aí, agora, a Ale vai dar um presentinho para... Conta aí, Ale. Vou fazer spoiler, não. Conta aí. Presentão, né? Na verdade.
É um presentão. A pessoa que comprar o ingresso, né, que nós estamos disponibilizando no link da bio, vai ganhar também este e-book. Esse e-book, que é um manual para você simplesmente entender você, controlar a tua mente, dominar a tua mente, dominar a tua vida. Esse manual, ele vem com passo a passo de que maneira você consegue fazer isso. Assim, são estratégias simples, fáceis, diárias. Então, é algo que uma implantação que você faça todos os dias, você consegue ter domínio próprio, autocontrole, ter a autoestima elevada. Você consegue realmente amar você, que é o que mais a gente precisa fazer. É se amar. Nós precisamos nos amar. E o legal, né, Ale, é que a pessoa comprando agora o ingresso, você já ganha o e-book. Sim. Então, você vai ter aí um mês, mais de um mês, um pouquinho, para você tratar essa ansiedade. Então, você já vai chegar lá no evento diferente. E não se dúvida, você vai sair muito, muito, muito diferente. Eu tô falando para você que toda a minha transformação começou com um dia de imersão. A Ale falou que a dela também. Então, você não pode perder. Gente, é sério, é a oportunidade. A gente está trabalhando muito, está se dedicando muito para um dia muito especial para essas mulheres. Sim. E agora a Ale cedeu esse presente, o e-book dela, que ela vende por um preço X, ela está dando completamente gratuito para as pessoas que estiverem com a gente no evento. Então não dá para perder mais, né, Ale? Não. Vamos aproveitar porque é um momento de transformação, gente. É um momento em que você vai se dedicar. Esse evento, ele é assim, ele é o divisor de águas da tua vida, como foi um dia da minha e um dia na vida da Fabi. É algo assim, é surreal. Você vai entrar de uma maneira e você vai sair exatamente no processo de transformação. Imagina uma cebola em que você vai tirando a primeira casca, a segunda, a terceira, até você chegar naquele pedacinho, ali é a essência. É exatamente esse o ponto que nós vamos trabalhar. E vale muito a pena. Nós vamos convidar, eu quero convidar todas as pessoas, independente de onde você esteja. Você pode estar em Brasília, você pode estar nas imediações, você pode estar em São Paulo. Não perca esta imersão, que é um divisor de águas. Está sendo, assim, um preparo muito bacana que eu e a Fabi, nós estamos colocando todo o nosso conhecimento para que você realmente entre nesta imersão e saia com a sua essência aflorada mesmo. Se amando, se respeitando. Nós vamos trabalhar, inclusive, prosperidade. Porque não tem como, né? Uma pessoa tá super bem com a vida e não ser próspera. E nós vamos ensinar, né, Fabi? Porque a Fabi, ela é coach de finanças, eu também trabalho com finanças, sendo que a minha área é mais desenvolvimento pessoal, a Fabiana é bem voltada para finanças, ela é administradora de empresas. Então, nós estamos aqui para entregar e oferecer para vocês tudo o que nós já sabemos, aplicamos na nossa vida e temos hoje o resultado. Porque o que nós ensinamos é o que nós vivemos. Sim. Isso é a verdade, né? Porque não tem como a gente ensinar algo que a gente nunca viveu, né? Então, nós ensinamos aquilo que nós vivemos, é o que nós respiramos. Nós vamos passar para vocês. É isso aí. E, gente, assim, para a gente ir finalizando, Ale, eu senti, assim, de eu falar essa parte, assim, a imersão, ela é para a sua vida emocional, ela é para a sua vida financeira, ela é para os seus relacionamentos e não deixa de ser para a sua vida espiritual também. Por quê? Depois da minha evolução, que eu estou em processo, mas eu acredito que com passinhos de bebê todos os dias vai melhorando um pouquinho mais, vai tomando consciência de mais algumas coisas. Então, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte. Depois de toda a minha evolução, toda a minha caminhada,
eu consegui entender, compreender melhor a Bíblia. Eu não sei qual é a tua crença, a minha é em Cristo, mas eu não sei qual é a tua. Mas assim, se você começar a ler a Bíblia e entender a Bíblia, você vai acalmando, inclusive, a ansiedade. Tem aquela passagem dos lírios do campo, né? Se eu vestir os lírios do campo tão belos como que você nem Salomão conseguiu vestir aquela roupa, por que que tu se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com que... Enfim. E aí, quando você interpreta isso e coloca para o seu dia a dia, você entende o seguinte, está tudo sob controle. Às vezes não está no seu controle, mas está num controle superior. Pelo menos isso é que a minha fé me propõe. Então, essa imersão, ela é para uma transformação de vida. Não é só uma face da sua vida que você vai trabalhar ali. Você vai trabalhar você como inteira, você como um todo. Então, não dá realmente para perder. Vai ser exclusivo, vai ser incrível e a gente está te esperando. Quer finalizar com alguma coisa, Lê? Quero. Ajuda a completa aí. Eu quero finalizar com um exercício. Eu vou pedir para que as pessoas que estão aqui e que vão também assistir essa live façam um exercício que eu vou... É bem rapidinho, que eu gostaria que todos participassem. Pode ser, Fabi? Pode. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que vocês respirem. Vamos respirar. Sinta o ar chegar até o abdômen. Respira e solta pelo nariz. Inspira e expira. Mais uma vez. Inspira e expira. Talvez você consiga sentir os seus batimentos cardíacos. Observa a frequência dos batimentos cardíacos, da sintonia da respiração. E vai trazendo à memória agora uma situação que já não cabe mais você viver esta situação. Que esta situação te traz ansiedade, te traz desespero, te traz vontade de desaparecer, de sumir. Às vezes a pessoa não consegue definir o que é ansiedade. Vai simplesmente pensando naquela situação que você já não quer mais viver. Continue respirando. Se vier algum sentimento quando você pensar nessa situação, deixe vir. Talvez algum pensamento que passar assim, deixe ir, deixe vir, deixa qualquer pensamento, qualquer sentimento. Apenas continue respirando. Continue entrando em contato com você. Deixe entrar o ar, deixa sair o ar. Observe os batimentos cardíacos. Mantenha esse ritmo. E lembre desta situação que você já não quer mais viver. Agora eu vou convidar você a fechar os olhos bem rapidinho. Feche os olhos. Continue pensando na situação. E mentalmente, eu vou pedir para você imaginar uma linha do tempo. Você está no ponto que nós chamamos de presente. E atrás de você está aquela situação. Ela está lá atrás. Eu quero que você mantenha essa situação lá atrás. Você está aqui na frente. Você está no presente. Se você olhar para trás, você vai ver essa situação. Só que para você olhar para ela, existe uma linha pontilhada. Não é um caminho. É uma linha pontilhada. Eu quero que você ande mentalmente nesta linha pontilhada e você chegue naquela situação que já não cabe mais, mas você precisa voltar lá. Observe essa situação. Vive
vivencie, respeite aquele sentimento. E agora volte para o presente. E mentalmente, pegue uma borracha bem grande, uma borrachão mesmo, e apague esta linha pontilhada. Apague. E mentalmente, pegue uma bomba e exploda aquela situação. Bum! E agora olhe para frente. Sinta alívio. Aquela situação, ela só estava na sua mente. Olhe agora para frente. A partir de agora, você vai olhar para o seu futuro. Do seu ponto que você está agora, que é o presente. Aquela situação que passou já não te causa mais nenhum tipo de sentimento. Porque não pode. Já passou. Eu ressignifico o sentimento agora. Eu escolho e você escolhe viver mais leve, mais feliz. Olhe para frente, veja o seu futuro. Veja tudo de bom que você sabe que o universo te proporciona. Olhe para frente e veja as infinitas possibilidades que se abrem para você. Respire. Respire. E agradeça. E vai voltando bem devagarinho. Isso. Bem suave. Muito bom. Forte. Abra os olhos e volte. É forte, mas é poderoso. Nós dominamos a nossa vida. Nós dominamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E as pessoas, quando aprenderem isso, elas vão descobrir, Fabi, que elas são autoras da própria vida e da própria história. E é isso que nós ensinamos. Sim, com certeza. Né? Gratidão, Ale. Que lindo. Olha, adorei. O futuro está muito lindo. Adorei olhar para ele. E que todos nós aqui possamos realmente desenhar um futuro maravilhoso para nós, né? Com mais calma, com mais amor próprio, com mais tranquilidade, com mais domínio próprio, que é isso que nós precisamos ter, domínio. Fico muito feliz de participar. Nós estamos aqui, né, Fabi, de segunda e quinta-feira fazendo as nossas lives. Nós vamos continuar fazendo as nossas lives. Essas lives que nós fazemos é para o bem-estar de todos, inclusive nosso, porque faz muito bem falar a respeito. A cada semana, a cada 2, 3 dias, nós sempre estamos com histórias novas, né, Fabi? Com temas novos também, né? Então, se alguém tiver alguma sugestão de tema, queira conversar a respeito de algum assunto, pode colocar aqui nos comentários, deixa no link também dessa live, que nós vamos olhar com muito carinho, traga aqui qual é a dúvida, qual é a questão que você quer trabalhar, e a gente vai conversar a respeito. Sim, com certeza. Ale, mais uma vez, gratidão. Para todos que assistiram, para todas que assistiram aí, gente, gratidão de coração. Se você conhece alguém, né, que está passando por esse tipo de crise, que não olha muito para dentro, que você vê que está precisando de uma palavra, está precisando respirar, está precisando desse momento de respiração mesmo, de socorro, encaminha, pega o aviãozinho, encaminha para essa pessoa essa live, fala para ela, ó, um presente que eu te entrego, eu recebi, te entrego, que mais gente vai deixar esse sofrimento. E aí eu acredito que se gente doente faz gente doente, gente saudável, gente feliz faz gente feliz, né? Então eu acredito que é uma corrente do bem. Se você hoje
hoje eu não quero fazer mais gente doente, ao contrário. Eu quero ser transformação, eu quero ser luz na vida das pessoas. Então, quanto mais a gente fazer com que essa corrente fique maior, né, Ale? Mais gente a gente vai ajudar e esse mundo vai estar melhor, vai estar mais cheio de gente saudável, de gente feliz, de gente realizada. Tá certo? Então, Com certeza. compartilha essa live e segunda-feira tem mais Papo de Mulher. Não deixa de passar no link da bio. Clica no link, tira suas dúvidas. Ficou com dúvida? Ficou difícil? Chama eu ou a Ale no privado, ali no direct. A gente vai tirar todas as suas dúvidas, né, Ale? Sim, com certeza. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e que a gente possa sempre, né? Sempre trocar informações, sempre crescer cada vez mais, que esse é o nosso objetivo, né, Fabi? Olha, um beijo grande no coração de todas vocês, de todos vocês. Agradeço muito por estarem aqui. E talvez a gente faça uma live surpresa, quem sabe, né, Fabi? A gente avisa rapidinho, se for o caso, né? Com certeza. Com algum assunto bacana. Com certeza. Vamos lá. Gente, beijo grande, gente. Beijo, Ale. Beijo, Fabi.